Podemos, conselheiro João Bonfim. Cumprimentando a todos os senhores conselheiros, senhores procuradores, servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, aqueles que nos agraciam com suas presenças no plenário dessa casa, como aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Constatando a existência de número legal, invocando a proteção divina, eu dou por aberta a 32ª sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em 26 de 10 de 2022, às 10h17. Iniciamos os trabalhos submetendo à apreciação dos senhores conselheiros a ata da 31ª sessão ordinária, realizada em 19 de 10 de 2028. Não havendo quem queira discutir, eu a tenho como aprovada. No item conferência não há nada pautado. No item aposentadoria, nós temos o processo TCE 3644/2007, que tem a sua origem na Secretaria de Segurança Pública, uma aposentadoria da senhora Maria Fernandes de Souza, e me tem como relator. Com a devida permissão dos senhores conselheiros, eu vou direto ao voto. Compulsão dos autos. Verifico que o processo de aposentadoria ingressou nessa Corte de Contas em 8 de 8 de 2007. Verifico também que o ato inicial de aposentadoria, conforme portaria UIFC 027-04/2006, foi publicado no BGO de 17 de maio de 2006. O aludido ato concessório inicial sofreu alterações, tendo sido retificado pela portaria CP-CGP PSACA 08103/2022, publicado no BGO de 24 de 3 de 2022. Conforme demonstrou a instrução dos autos, após ter sido decorrido mais de 15 anos desde que o presente processo ingressou no protocolo desse Tribunal de Contas, assim sendo, não há outra saída que não seja o registro tácito da portaria, posto que decorrido o prazo quinquenal. Vamos destacar que no curso da instrução processual, o ato que originou o órgão de origem retificou o ato de concessão inicial de aposentadoria da supracitada servidora, com o fim de alterar a forma de cálculo dos proventos, o que acabou por reduzi-lo de R$ 635,13 para R$ 438,67. Assim, a coordenadoria juntou ao processo mapa de aposentadoria com a seguinte composição: vencimento 438,67, adicional do tempo de serviço 126,34, CET incorporado 88,52, taxa esse incorporada 130, complementação salarial 23,80, total R$ 807,65. Importante registrar que, em decorrência do princípio da legalidade, a administração pública tem o dever de corrigir atos administrativos viciados. Considerando que o registro tácito do ato aposentador originário ocorreu em 8 de 8 de 2012, a publicação do ato ratificador em março de 2022 extrapolou o referido prazo de 5 anos, o que impede o exercício do poder de autotutela administrativa. Assim sendo, voto pelo reconhecimento do registro tácito, portaria UIF 02704/2006, publicada no BGO de 17 de maio de 2006, que aposentou a servidora senhora Maria Fernandes dos Santos, vez que decorrido o prazo quinquenal para o julgamento de sua legalidade no âmbito desse tribunal, aplicando ao caso o precedente firmado pelo STF no recurso extraordinário. Conselheiro
Bonfim, Ato penal que a administração dispunha para o exercício da autotutela é como voto. Voto que está em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu tenho por aprovado e já o confiro. No item 2, transferência para a reserva, nós temos o processo TCE 781/2005, que a sua origem na Secretaria de Segurança Pública. O interessado é o senhor Denivaldo Alves da Silva, o relator é o conselheiro Gildardo Penedo Filho, a quem passa a palavra para relatório, se for o caso, e voto. Perfeitamente, presidente. Cumprimentando. Quero também saudar o conselheiro Pedro Lino, as representações das procuradorias e todos aqueles que nos acompanham aqui de forma presencial ou virtualmente através do canal YouTube. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos. Passo, portanto, ao voto do processo já apregoado por Sua Excelência, referência TCE 000781/2005. Presente processo veio a esta Corte de Contas em 2005, objetivando o exame da legalidade do ato de transferência para as reservas do sargento PM Denivaldo Alves da Silva, conforme estabelece o artigo 91, inciso 15 da Constituição Estadual. A pedido da 6ª Coordenadoria de Controle Externo, visando a devida instrução, o processo foi à diligência à Polícia Militar do Estado da Bahia, tendo por lá sido extraviado. Os autos foram reconstituídos, porém constatou-se que ali não constava um documento suficiente para a realização da adequada instrução processual. Diante dessa situação apontada, tanto a 6ª Coordenadoria de Controle Externo quanto o Ministério Público de Contas, junto a esse tribunal, foram pelo entendimento de que o processo deveria ser arquivado. De fato, o exame dos autos demonstra a ausência de elementos necessários à devida e regular procedimentalização do feito por essa Corte de Contas, especialmente do ato de concessão inicial da aposentadoria e de eventuais atos retificadores, cujo conhecimento se mostra indispensável para que se possa concluir acerca da concessão do registro. Assim, voto em consonância com os opinativos pelo arquivamento do presente processo eletrônico sem a apreciação de mérito, diante da absoluta falta de documentação necessária ao exame da legalidade desse termo de transferência para a reserva do servidor. É o voto. Voto que está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu tenho por aprovado. Já consulto o conselheiro relator, se confere. Primeiro, presidente. No item 3, reforma. Item 4, pensão. Não há nada pautado. No item 5, admissão de pessoal. Nós temos o processo de autoria do conselheiro, da relatoria do conselheiro Pedro Lino, é o TCE 4044/2021, admissão de pessoal. A sua origem é no Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB, vinculado à Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Passo a palavra ao conselheiro Pedro Lino para relatório e voto. Eu agradeço, senhor presidente. Gostaria de informar que teve problema, o assessor está me informando, portanto, eu tenho que... Obrigado. Então, eu vou, portanto, passar a leitura do relatório especificamente, considerando que o relatório está disponível no sistema Proinfo desde o dia 20/9/2022. Peço licença, portanto, para ir direto ao voto. Licença concedida. Ao debruçar-me sobre os documentos constantes dos autos e, em especial,
O parecer do Ministério Público de Contas verifica o quê? Na hipótese concreta subexamine, o IRDEB contratou temporariamente, com suposto fundamento no artigo 37(9) da Constituição Federal, 3 servidores para as funções de técnico de nível médio e técnico de nível superior, cujas funções desempenhadas possuem, sim, natureza eminentemente burocrática, ordinária e permanente, e não do Instituto da Contratação Temporária. Nesse sentido, a própria resolução do Conselho de Política e Recursos Humanos da SAEB consignou que, abro aspas, os serviços constituem conjunto de atividades continuadas e organicamente articuladas em torno do principal objetivo, que é prestar um serviço com excelência para o nosso público externo. Ademais, o próprio órgão reconheceu que não fora apresentado diploma legal reconhecendo a situação tratada como de urgência, justificando as contratações, de forma absolutamente genérica e, no meu entender, ilegal, no fato de que o IRDEB, abro aspas, vem perdendo seus servidores por aposentadoria e, desde 1992 até os dias atuais, não existe previsão de concurso público para repor o quadro de servidores desta instituição. Por meio de uma análise precipitada das contratações objeto do presente processo, poder-se-ia inferir que estas se enquadram na mesma situação fático-jurídica constante da Resolução 153/2022 da segunda Câmara desse Tribunal, exarada no bojo do processo TCE 4383/2022, por meio da qual os membros desse colégio fracionado, ao apreciar a legalidade da contratação sob regime especial de direito administrativo REDA de 5 técnicos de nível superior médio, referente ao edital 1/2022 do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB, resolveram, à unanimidade, pelo registro dos atos de admissão de pessoal, então apreciados diante da regularidade do procedimento seletivo e das contratações. Pois bem, em que pese a aparente similaridade das contratações acima descritas com as contratações objeto do presente processo, entendo que estas se tratam de situações distintas e que, por consequência lógica, merecem respostas por parte do TCE-BA igualmente dissonantes. Dito isso, ressalto que, àquela ocasião, compartilhei o entendimento do então relator de que fora regular a contratação temporária de 5 servidores no âmbito do IRDEB, cada um deles para exercer suas funções em uma área de atuação específica, cujas funções não se correlacionam de forma direta e que, portanto, não poderiam ser consideradas atividades administrativas ordinárias e permanentes do Estado. Seria redundante, portanto, dizer que uma fundação pública que vem se escusando do dever de contratar servidores por concurso público há 30 anos acabaria por enfrentar escassez de pessoal para a realização das suas atividades fins. O que não se pode, especialmente no âmbito de um órgão de controle externo, é admitir que, ano após ano, sejam promovidas contratações temporárias para realizar atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado e que acabem por perpetuar indefinidamente a precarização de relações de trabalho no âmbito da administração pública. Ante o exposto, em total consonância com o Ministério Público de Contas, voto pela negativa de registro às admissões de pessoal ora apreciadas, ante a inobservância dos pressupostos constitucionais legais da contratação temporária, pela expedição de recomendação ao IRDEB, no sentido de que seja imediatamente deflagrado o procedimento necessário à realização de concurso público para o desempenho das funções administrativas permanentes e ordinárias,
que vêm sendo exercidas por servidores contratados temporariamente, registrando-se, no entanto, que as atividades de mero apoio, tidas como não finalísticas, atividade meio, poderão, se for do interesse do órgão, e desde que observados os pressupostos legais, ser objeto de contratação de terceirização. É como eu voto, senhores. Senhor conselheiro, houve uma queda aqui conforme a doutora Lucília já tinha adiantado, estava havendo aí uma queda na transmissão, eu acabei não ouvindo a conclusão, Repito, pela negativa de registro. pronto, repito então. Voto pela negativa de registro às admissões de pessoal ora apreciadas ante a inobservância dos pressupostos constitucionais e legais da contratação temporária e pela expedição de recomendação ao RDEB, no sentido de que seja imediatamente deflagrado o procedimento necessário à realização de concurso público para o desempenho, para o desempenho das funções administrativas permanentes e ordinárias, que vêm sendo exercidas por servidores contratados temporariamente, registrando-se, no entanto, que as atividades de mero apoio, tidas como não finalísticas, atividade meio, poderão, se for do interesse do órgão, e desde que observados os pressupostos legais, ser objeto de contrato de terceirização. É como voto. Voto que está em discussão. Conselheiro Pedrolino, agora, com toda a razão, quando tenta o voto de Vossa Excelência, na Constituição do Estado, sobre a obrigatoriedade da elaboração de concursos públicos para preencher os cargos típicos das carreiras de servidores públicos. No entanto, os termos do artigo 37, inciso 9 da Carta Magna, existe a exceção a essa regra do concurso público, que foi disciplinado no âmbito estadual no artigo 252 seguinte da Lei 6674/94, que tem os seguintes requisitos: determinabilidade temporal da contratação, ou seja, o contrato firmado com esse servidor deve ter sempre prazo determinado. Temporariedade da função, pelo qual a necessidade desse serviço deve ser sempre temporária, e a excepcionalidade do interesse público, que obriga o recrutamento. Tendo em vista essas considerações, é importante ressaltar que não é imperioso que a atividade temporária, podendo ocorrer em casos de atividades que não é temporária, mas tem presente um excepcional interesse público. Diante de casos dessa natureza, se faz um imediato suprimento temporário e uma necessidade por não haver tempo hábil para realizar um concurso. E acrescento, inclusive, que os diretores de órgãos, secretários, não têm competência para convocar, né, a realização de concurso público. Isso é um poder discricionário do senhor governador, né? Então, essa possibilidade da realização de convocação de caráter temporário pelo regime de direito administrativo, o ministro Eros Graus, né, no entendimento da ADI 3068,
deixa claro que pode sim usar o REDA para o desempenho das atividades de caráter geral, regular e permanente, pois não pode ser colocado em risco o princípio da continuidade da atividade estatal. Diante da situação exposta nos autos e analisando também a motivação para a contratação, vejo que a administração atuou de forma correta, de modo a não afetar a continuidade do serviço público, bem como para manter a eficiência e a boa prestação com agilidade e qualidade. Examinando o feito, essa gerência C&D constatou a regularidade do processo seletivo e das contratações, pois atendida às exigências da Resolução 122 de 2013. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 91, inciso 4 da Constituição do Estado da Bahia, e considerando que as diligências requeridas pela coordenadoria foram cabalmente atendidas, a unidade técnica opina pelo registro dos atos de admissão do pessoal. Diante do exposto, voto pela declaração de ilegalidade e pelo registro dos contratos em regime especial de direito administrativo constante do presente processo. E é assim que voto, conselheiro Pedro Lino, pedindo a Vossa Excelência as devidas apenas pela divergência. Continue em discussão. Presidente, eu peço a palavra. Pois não, professor. Conselheiro João Bonfim, com as vênias sempre em mais alto estilo, a posição do relator, eu devo, nesse momento, sobretudo, a coerência de decisões recentes desta Corte de Contas, inclusive uma delas trazida recentemente por mim, na condição de relator. Refiro-me ao processo cuja resolução foi lavrada sobre o número 0153/2022, de 14 de setembro deste ano, quando tive a oportunidade de enfrentar matéria também similar a sendo abordada nesse momento, de modo que alinho-me nessa sentada à posição também já trazida pelo conselheiro divergente, conselheiro Bonfim, entendendo, e também sobre os seus fundamentos, que há, portanto, legalidade nas respectivas contratações sobre o regime especial de direito administrativo em 3 contratos realizados pelo IRDEB, votando, portanto, com a divergência do conselheiro relator, conselheiro Pedro Lino. Eu, portanto, acompanho a divergência. Agradeço, conselheiro Gildásio, e então declaro vencedor o voto divergente. E por maioria, já o confiro. O próximo, o item 6, conta de responsável por adiantamento, não temos pauta. No item 7, recursos estaduais atribuídos a municípios, nós inauguramos com a relatoria do conselheiro Gildásio Penedo Filho, no processo TCE 6351/2022, é o convênio 15/2019, concedente Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Fundo Estadual de Saúde, FESBA, responsáveis Fábio Vilas Boas Pinto, Tereza Cristina Paim Xavier Carvalho e Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, conveniente ao município de Campo Formoso. A gestora responsável, Rosângela Maria Monteiro de Menezes, é o convênio 15/2019, como já dito anteriormente, que teve a sua vigência de 4/5/2019 a 4/2/2021, no valor de R$ 897.478,20. Antes de passar a palavra ao conselheiro relator, conselheiro Gildásio Penedo Filho, devo registrar a necessidade da manifestação da procuradora do Ministério Público, representada a doutora Érica de Oliveira Almeida, com base no artigo 28 da Resolução 92
2021 desse Tribunal de Contas. Então, eu solicito a oitiva Do Ministério Público. Conselheiro Bonfim. Eu indago, ele já passou, o relatório pode ser dispensado ou você já tem conhecimento? Bom dia a todos. Dispensada a leitura do relatório. doutora Lucila. Oi, conselheiro. Não sei se eu fui ouvido aí, eu tinha consultado a doutora Érica se ela dispensaria a leitura do relatório dado para que ela pudesse se manifestar. Relatório dispensado, excelentíssimo presidente. Então, Vossa Senhoria tem a palavra para manifestação do Tribunal de Contas, ou do Procuradoria de Contas. Considerando que o relatório técnico de engenharia de 15 de nove de 2021 e a declaração de execução de objeto de convênio de 22 de nove de 2021 atestam a conclusão da obra, que o parecer técnico conclusivo de execução físico-financeira conclui que a regularidade da prestação de conclui pela regularidade da prestação de contas e que a auditoria, ao examinar a prestação de contas do convênio, verificou a sua regularidade tanto no aspecto formal quanto de execução, o Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas do convênio número 15 de 2019, celebrado entre a CESAB e o município de Campo Formoso. É o parecer, presidente. Cumprida a diligência, no nosso regimento, eu passo então a palavra ao conselheiro Gildardo Pedreiro para relatório purificado e voto. Perfeitamente, excelência, o relatório disponibilizado e devidamente instruído agora com a inclusão do parecer ministerial em mesa. Vou ao voto. É submetido a julgamento o processo de prestação de contas do convênio 015/2019, firmado entre a CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e o município de Campo Formoso, através do Fundo Municipal de Saúde, com prazo inicial de vigência em 4 de novembro de 2020, prorrogado até 4 de fevereiro de 2021, mediante a assinatura do primeiro termo aditivo. O presente ajuste teve como objeto a conjunção de uma unidade básica de saúde, modalidade 2, para 2 equipes de saúde da família e 2 equipes de saúde bucal, utilizando-se para isso recursos no montante de R$ 897.478,20, sendo R$ 877.730 de origem da CESAB e R$ 89.748,20 da municipalidade, com previsão de desembolso em 3 parcelas. Ao analisar os autos, verifiquei a conformidade da aplicação dos recursos que foram transferidos, considerando o quadro afirmado pela concedente e pela 6ª Coordenadoria de Controle Externo. Também salienta aqui nesse momento a posição do Ministério Público, que vai também ao encontro desses respectivos opinativos. Restou comprovado de forma indene de vício que a conduta da gestora responsável, a senhora Rosângela Maria Monteiro de Menezes, não apresentou elementos capazes de macular o mérito da presente contas a par da total e constatação de nota de regularidade do constante um relatório técnico de engenharia e declaração de execução do objeto do convênio, ambos azarados pelo órgão concedente. Ademais, escolho ainda dos autos que os objetivos propostos foram alcançados e as despesas efetuadas foram consideradas regulares, não sendo apontado falhas ou inconsistência. Destaque, não tendo sido constatados de irregularidade e ou prejuízo ao erário, voto pela aprovação da prestação de contas do respectivo convênio 015/2019, firmado entre a CESAB e o município de Campo Formoso, tendo como gestora Rosângela Maria Monteiro Menezes, e ainda confiro a consequente quitação aos responsáveis com fundamento do artigo 24, inciso 1º da lei orgânica desse tribunal, combinado com 122, inciso 1º e 123 do regimento interno desta Corte de Contas. É a proposta de voto. Voto esse que está em discussão. Em discussão? Não havendo que queira discutir, eu tenho por aprovado, com o conselheiro Gildardo Pedreiro de Filho se confere. Confiro sim, presidente. E eu tenho conferido. O próximo da pauta é o TCE 342/2020, é o convênio 120/2014, concedente Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CONDER,
Responsável José Albiratã Cardoso de Matos, diretor-presidente. O conveniente é o município de Aurelino Leal, e tem como responsável a senhora Elisângela Ramos Andrade Garcia, prefeita de 2013 a 2020. O valor do convênio é de R$390 mil, sendo 360 mil repassado pela concedente e 30 mil a título de contrapartida do conveniente. Repasse de 252 mil, sendo 231 mil de recurso do convênio e 21 mil de contrapartida do município. Esse processo me tem como relator e eu vou direto ao voto. Conforme relatado, os autos tratam de processo de tomada de contas referente ao convênio 120 de 2014, firmado em 29 de 5 de 2014, entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Condé, e o município de Aurelino Leal, tendo por objeto a pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial em vias no município conveniente, no valor inicial de 390 mil, sendo 360 mil reais a serem transferidos pela Condé e 30 mil reais a serem aportados como contrapartida do ente municipal, com vigência inicial de 8 meses, posteriormente prorrogado até 29 de 4 de 2017. Contudo, foi efetivamente transferido pela Condé o valor de 231 mil reais, com a contrapartida do município no valor de 21 mil reais, totalizando 252 mil reais. Nessa senda, compulsando o relatório da Comissão de Tomada de Contas Especial, elaborado pela Condé, observa-se que a instauração do presente processo foi motivada pelo fato do conveniente não ter apresentado elementos aptos a comprovar a regular utilização dos recursos repassados na execução do objeto ajustado, comprometendo a análise da prestação de contas relacionada à segunda parcela do convênio 120 de 2014. Nota-se, entretanto, que no curso do procedimento concernente à fase interna da tomada de conta especial, a comuna conveniente remeteu à Condé a documentação faltante e a prestação de contas da sobredita parcela foi aprovada em seus aspectos contábeis e financeiros. Em 9 de 9 de 2019, através do relatório final, a Comissão de Tomada de Contas ressalvou que houve dano ao erário no valor de R$ 1.364,17, considerando que o valor físico de qualidade satisfatória alcançou o percentual de 69,59%, que corresponde a R$ 250.511,81, sendo que o valor repassado, somado à contrapartida assumida pela conveniente, totalizou R$ 252 mil. Assim, volvendo a análise para o caso em comento, nota-se que, apesar de inexecutado em sua integralidade o objeto ajustado, tanto o relatório da Comissão de Tomada de Contas quanto o relatório de auditoria indicam que o percentual de obra executado pela conveniente, 69,59%, apresenta funcionalidade, o que afasta, portanto, a imputação de débito integral à ex-gestora Elisângela Ramos Andrade Garcia, remanescendo apenas a obrigação de ressarcir os cofres públicos a quantia de R$ 1.364,17, data de referência 4 de 2017, relativos à diferença entre os repasses financeiros e o avanço físico da obra. Ademais, o relatório de auditoria apurou o saldo convenial, como já dito, no montante de R$ 6.382,88, datado de 22 de 10 de 2018, na conta de aplicação financeira do convênio notificado. O município de Aurelino Leal não logrou êxito em demonstrar sua devolução, devendo o ente conveniente ser responsabilizado pela restituição, conforme estabelece o artigo 7º do Regulamento Constante do Decreto 9266,
que institui o Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos, SICOM, determinando, dentre outras, a obrigação do conveniente em, abre aspas, restituir eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos em aplicação financeira, ao concedente ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, na data de sua conclusão ou extinção. Fecha aspas. Por fim, em afronta ao definido na Resolução 44/2013, é de se ver que, embora a tomada de conta oficial tenha sido instaurada em 8 estabeleceu o prazo de 180 dias para encaminhamento das tomadas de contas ao Tribunal de Contas a partir de sua instalação, só foram incluídos no sobredito diploma em 16/10/2018, por meio da Resolução Normativa TCE 108, tornando-se exigível, a partir de então, a observância a tal prazo. Nesse sentido, é de se considerar que o presente feito deveria ter sido remetido ao TCE Bahia até 16/4/2019. Entretanto, como noticiado, os autos só chegaram desse tribunal em 21/1/2020. Nota-se, contudo, que o gestor da Conder, senhor Sérgio de Oliveira Silva, tomou posse apenas em março de 2019, justamente no curso do período de alteração da sistemática de encaminhamento das tomadas de conta a essa Corte, circunstância que, conquanto não justifique, atenua o juízo de desvalor de sua conduta, fazendo-se, porém, necessária a expedição de recomendação aos gestores da Conder para que observem o prazo de envio do processo de tomada de conta inicial do convênio ao TCE Bahia, estabelecido pela Resolução 144 de 2013. Analisando o mérito do processo, pode-se observar que houve pequena diferença na medição em relação ao previsto e diferença financeira de R$ 1.354,17. Tal diferença representa 0,41%. Entretanto, foi deixado saldo na conta do convênio em valor suficiente para cobrir a despesa não executada, cuja necessidade de devolução representa uma obrigação autônoma por parte do município, já que os valores ficam sob sua titularidade e responsabilidade. Portanto, o valor recebido e não executado fisicamente se deve, sobretudo, no presente caso, à existência de saldo na conta de convênio. Nesse contexto, há necessidade de imputação de débito ao município de Aurelino Leal, no valor de R$ 6.283,88. Dessa forma, em consonância com a PGE, entendo que há jurisdição para o TCE imputar débito ao município na hipótese de que o município gerir recursos estaduais repassados, como no presente caso, conforme disposto no artigo 70, parágrafo 1 da Constituição Federal. Além disso, a imputação em relação ao saldo constante em conta do município deve ser direcionado ao município, sob pena de enriquecimento ilícito municipal, que teria os valores em sua guarda, enquanto o gestor devolve recursos que se encontram sob poder dos cofres municipais. Por outro lado, entende ser cabível a aprovação das contas com ressalva pela demora na fiscalização da execução, tendo em vista que as pendências apontadas pela comissão foram sanadas, em sua maioria, tendo restado apenas a diferença de execução física de 0,41%. Assim, o objeto do ajuste, ainda que de forma proporcional ao repasse realizado, foi atingido, tendo em vista a execução quase que integral em relação ao montante repassado. Diante do exposto, voto pela aprovação com ressalva das contas e pela imputação de débito
apenas ao município de Aurelino Leal, referente ao saldo de R$ 6.382,88, data de referência 28/10/2018, existente na conta de investimento do convênio a ser devidamente corrigido, com fulcro no artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar 591, combinado com o artigo 122, inciso 2º do Regimento Interno desse Tribunal de Contas. B, pela expedição de recomendação aos atuais gestores da CONDE, no sentido de observar e atender o prazo de 180 dias para envio de processo de tomada de contas especial ao TCE Bahia, conforme determina a resolução 144/2013 do TCE Bahia. É com o voto, senhores conselheiros. Voto que está em discussão. Presidente, eu vou pedir vista dos autos, excelência. Vistas concedidas. Vossa Excelência. Terá a possibilidade de melhor examinar e firmar o vosso entendimento. O prazo legal para devolução em até 2 sessões. E caiu, hein? Deixa eu ver se eu me socorro aqui do Aurelino Leal. Tá. O próximo da pauta. Ô, Lucila? Estou sendo ouvido aí? Oi, conselheiro. O próximo da pauta é o 80. Fechou aqui o Proinfo aqui. O próximo da pauta é o 8052 de 2020. Ok. Esse é o que o senhor vai retirar de É da pauta. Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CONDE. Gestor, senhor Milton Aragão Bucão Vilas Boas. Diretor-presidente, a senhora Lívia Gabriele de Azevedo, diretora de Equipamento de Qualificação Urbanística. Prefeitura Municipal de Serrinha. Esse processo, ontem eu recebi em meu gabinete o doutor o advogado procurador do senhor Osni Cardoso de Araújo, prefeito de 2009 e 2016. Doutor Isaac Newton. E onde ele me informou que estaria dando entrada a uma petição pedindo a retirada de pauta, porque ele havia sido constituído nesses autos e não teve tempo de juntar algumas provas e provavelmente poderá alterar o resultado do julgamento. E ele inicia, inclusive, conselheiro Gildas, alegando que o senhor Osni Cardoso de Araújo, prefeito à época, não foi devidamente notificado, né? Porque quando ele deixou a prefeitura, ele transferiu a sua residência para Salvador, pelo fato de ter sido eleito deputado estadual. Então, as notificações chegaram na sua residência ou na prefeitura municipal e que o atual gestor e o procurador constituído nos autos não fez chegar às suas mãos. Então, por isso ele solicitou e eu compreendi realmente ser necessário oportunizar ao senhor Osni Cardoso de Araújo
se manifestar nos autos. É porque, conselheiro Gildásio, eu, às vezes, fico preocupado com a eficácia dessas notificações feitas através da prefeitura, quando não é mais gestor aquele que assinou o convênio, né? E também acho que, nesse caso, né, se o ex-gestor hoje é uma figura pública conhecida, né, mandato de deputado, eu acho que a notificação poderia ser redirecionada, né? Acho que nós teríamos mecanismos para, em caso Condé, tendo como gestor o senhor Wilson José Vasconcelos Dias, diretor-presidente, e a senhora Lívia Gabriela de Azevedo, diretora de Equipamento de Qualificação Urbana. Desta feita é a Prefeitura Municipal de Santa Brígida, que é a conveniente, tendo como gestor o senhor Carlos Clévisto Santana Gomes, é o convênio 167/2018, no valor de R$ 100 mil, R$ 100.080, e que foram repassados tão somente R$ 44.640. Sou, mais uma vez, o relator dessa matéria, e eu vou direto ao voto. Conforme relatado, trata o processo de tomada de conta de recursos estaduais atribuída à Prefeitura Municipal de Santa Brígida, pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, os recursos foram repassados através do convênio 167/2018 e teve como objeto contratação, aluguel de patrulha mecanizada para a prestação de serviço de limpeza e requalificação de aguadas, com o objetivo de armazenar águas pluviais para a produção e dessedentação de animais, piscicultura e pequenas irrigações para atender a diversas comunidades do município de Santa Brígida, com vigência de 360 dias, de 29 do ciclo de 2018 a 28 do ciclo de 2019. Após a análise da prestação de contas da primeira parcela, o controle interno da CAR constatou que não foi solicitado pelo conveniente a liberação da segunda parcela para a conclusão das metas propostas no convênio, razão da instalação de tomada de conta. A Comissão de Tomada de Contas Oficial concluiu seu relatório nos seguintes termos. A entidade, com a liberação da primeira parcela, executou a limpeza das aguadas nas comunidades de Barriguda, Bugi, Caldeirão, Marancó e Riacho Fundo, deixando em condições favoráveis ao recebimento das águas fluviais. Fluviais, naturalmente. A entidade observou que o valor referente à segunda parcela não daria para concluir as metas propostas, podendo prejudicar a comunidade
não atendendo às expectativas, além da inclusão do mesmo como mau gestor do dinheiro público. A entidade resolveu não dar continuidade à execução das metas, solicitando da CAR a supressão da parcela. Conclusão. Essa comissão, após análise, baseando no termo de convênio celebrado entre as partes, observou que a entidade conseguiu, com complementação de recursos próprios, executar 50% das metas projetadas, utilizando os 49,60% dos recursos liberados no valor de R$ 44.640. Solicitamos que a CAR realize a supressão referente à segunda parcela, considerando a entidade como adimplente. A quarta CCE identificou algumas irregularidades na prestação de contas apresentada. Contudo, salientou que as falhas identificadas não são suficientes para macular as contas, mas sim, no entender da auditoria, indicativas de ressalva, mesmo porque restou demonstrado nos autos a efetiva utilização dos recursos repassados referente à primeira parcela das metas pactuadas para a realização do objeto. Constam ainda nos autos documentos referentes ao processo licitatório, extrato bancário, notas fiscais, recibo e outros documentos relacionados ao objeto pactuado, além de fotos do local, documentos que substanciam a efetiva execução nos limites do recurso repassado. Portanto, quanto ao exposto, e em consonância com as manifestações da quarta CCE e da ATED, voto pela aprovação com ressalva deste convênio 67/2018, com fulcro no artigo 122, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa, deixando, contudo, de acompanhar a auditoria com relação à aplicação de multa, tendo em vista as providências adotadas pelo senhor Wilson José Vasconcelos Dias para aprimorar os controles no âmbito deste repasse. Corroboro, outro sim, a iniciativa da quarta CCE, recomendando quanto à possibilidade de celebração de um termo de ajuste da gestão PAG com a CAR para a regularização das pendências e reestruturação dos seus departamentos de prestação de contas de convênio e dos escritórios regionais, que há décadas, reiteradamente, anotado pela auditoria, não vem desempenhando o seu desiderato, em razão das deficiências quanto ao acompanhamento e fiscalização dos convênios sob sua responsabilidade. Este é o meu voto, conselheiros, que eu submeto à discussão. Não havendo quem queira discutir, eu tenho por aprovado e já o confiro. O próximo da pauta do item 6, do item 7. Aliás, já encerramos o item 7, né? Isso, conselheiro. Vamos ao item 8. São recursos atribuídos a entidades e instituições. Nós temos aqui um retorno de vista. Presidente, Pois não. para facilitar, eu sou solicitante de vista desse processo, cuja relatoria recai sobre Vossa Excelência, mas informo, já pedindo as escusas, que eu não farei a devolução no dia de hoje. Agradecendo. Compreendo, conselheiro, a necessidade de uma melhor análise para a sua interpretação e passo ao processo seguinte, que também é um processo de devolução de vista. Desta feita, o solicitante é Doutora Érica. a doutora Érica, a nobre representante do Ministério Público de Contas, a quem consulta se está apto a fazer a devolução. Sim, Excelência, farei a devolução do processo. Perfeito. Então, vou apregoar. É o TCE 7145/2016. Recurso estadual atribuído a entidades e instituições, é o convênio 468/2008, concedente à Secretaria de Educação do Estado da Bahia,
O responsável é seu Adeum Hilário Sauer. O conveniente é a Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, tendo como responsável Antônio Joaquim Bastos da Silva. O valor repassado foi de R$ 560.956,40. Me tem como relator e Vossa Excelência pediu visto ou era a manifestação dos autos que não... Era manifestação. Perfeito. Então, Vossa Excelência tem a palavra para fazer a manifestação. Considerando que a auditoria, após o exame dos documentos relacionados no anexo 1, atestou que os mesmos são indicativos de que o objeto do convênio foi cumprido e que, ao analisar as justificativas e documentos apresentados pelo gestor, senhor Antônio Joaquim Bastos da Silva, informou que as dúvidas em relação à diferença relacionada às despesas executadas foram sanadas. O Ministério Público de Contas opina pela aprovação das contas do convênio número 468 de 2008, celebrado entre a Secretaria da Educação e a Universidade Estadual de Santa Cruz. É o parecer. Doutora Érica? Conselheiro, a Houve internet, interrupção. a internet aqui caiu, conselheiro, na hora que a doutora Érica estava dando parecer. O senhor chegou a ouvir? Eu ouvi que ela manifestou pela Aprovação. aprovação por ressalva. Não, foi Não. aprovação limpa. Aprovação Excelente. limpa. Não entendi? Aprovação limpa. Ah, ok. Perfeito. Então, eu vou, dessa forma, ao voto. O presente processo teve início com o desentranhamento dos documentos relativos à prestação de contas do Convênio 468-2008, do processo TCE 8272-2014, referente à prestação de contas do Instituto Anísio Teixeira, IAT, relativo ao exercício 2013, conforme determinação contida no Acórdão 336-2016 e 89-2016. Após o desentranhamento dos documentos referentes ao Convênio 468-2008, foram juntados aos autos a prestação de contas do citado convênio. Em uma primeira análise, realizada pela Auditoria 28/8/2020, foi sugerida a desaprovação da prestação de contas do Convênio 468-2008, imputando em débito o responsável pela execução do referido convênio, senhor Antônio Joaquim Bastos da Silva, no montante de R$ 395.794,20. Contudo, após notificação, foi juntado aos autos a resposta elaborada pelo chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em 13 de 10 de 2020, o qual apresenta um levantamento efetuado em 5 de 10 de 2020, confirmando o valor total da descentralização de R$ 532.543,50 e os valores extraídos do SICOF das anulações de uma tabela. A auditoria ainda afirma, em seu pronunciamento final, que as justificativas apresentadas pelo gestor, senhor Antônio Joaquim Bastos da Silva, com a anexação de documentos, tiveram o condão de sanar as dúvidas em relação à diferença encontrada com relação a despesas executadas. Para além disso, ressalto que a 5ª CCE atestou o cumprimento total do objetivo conveniado, afirma que, apesar de não constar nos autos do processo nenhuma informação sobre o cumprimento do objeto, os documentos relacionados no apêndice foram examinados pela auditoria, indicam que o objeto do convênio, implantação do curso de licenciatura em Biologia da modalidade de Educação à Distância, foi cumprido. Por todo o exposto,
Firmo o meu entendimento de que houve a comprovação das despesas, além da execução do objeto conveniado, e a demonstração do nexo de causalidade entre o valor descentralizado e o aplicado no objeto da avença. Sendo assim, voto pela aprovação da prestação de contas do convênio 468/2008, com base no artigo 122, inciso 2º do regimento interno desta Casa. É como voto, senhores conselheiros. Voto que está em discussão. Não havendo que queira discutir, eu tenho por aprovado e já o confiro. No item 9, nós temos 4 processos pautados. Rápido e cacete. O primeiro da pauta é da relatoria do conselheiro Pedro Lino. Ok, vamos lá. Vamos lá, vou apregoar, conselheiro. Por favor. É o TCE 5348/2019, que tem por natureza uma prestação de contas, contrato, convênio, parceria e licitações. É o convênio Termo de Colaboração 018/2018 da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, CEPROME, tendo como responsável Fábia dos Reis Santos e Ana Carolina Alencar da Cunha, condição de diretora administrativa. O conveniente é o Instituto Mídia Étnica, responsável Luciene Neves Lima, o valor de R$ 239.300, e tem como conselheiro, como relator, o conselheiro Pedro Lina, quem passa a palavra. Eu agradeço, senhor presidente. Vamos lá. Considerando que o relatório está disponível no sistema ProInfo desde o dia 26/9/2022, vou direto, peço licença, portanto, para ir direto ao voto. Conforme registrado no meu relatório, no entendimento do controle interno da concedente e da auditoria, estão comprovados o cumprimento do objeto pactuado e a regularidade da gestão financeira dos recursos repassados no presente ajuste, não havendo, a meu ver, irregularidade capaz de macular o juízo aprovativo ou de ensejar a imposição de ressalvas às contas em apreço. Ante o exposto, em total consonância com a auditoria e o Ministério Público de Contas, voto pela aprovação das contas referente ao termo de colaboração número 018/2018, firmado entre a CEPROME e o Instituto Mídia Étnica, na forma do artigo 24, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 05 e do artigo 122, inciso 1º do Regimento Interno desse TCE-BA. É como voto, senhores. Voto que está em discussão. Em discussão. Não havendo que queira discutir, eu tenho por aprovado e consulto o conselheiro relator se confere. Confiro, senhor presidente. E eu tenho por conferido. O próximo da pauta é ainda a relatoria do conselheiro Pedro Lino, é o processo TCE 6310/2021, que tem por natureza a prestação de conta termo de fomento, é o termo de fomento 01/2020, da Secretaria de Cultura, como responsável Aranice Santana Neves Santos, secretária, com conveniente associação cultural, recreativa e carnavalesca Filhos de Gandhi. Temos como responsável Gil Toneio de Oliveira, presidente. O valor do termo de fomento foi de R$ 300 mil. Eu passo a palavra a Vossa Excelência, conselheiro Pedro Lino, para relatoria e voto. Vamos lá. Considerando que o relatório está disponível no sistema ProInfo desde o dia 13/9/2022, peço licença para ir direto ao voto. Desculpem, senhores.
Conforme registrado no meu relatório, restaram comprovados, no entender da auditoria de controle interno da concedente, a regularidade das execuções física e financeira do ajuste, bem como restou evidenciado o nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas efetuadas. Entretanto, foram identificadas pela auditoria falhas na formalização do presente convênio. Nesse sentido, entendo que a omissão da apresentação de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria e da declaração do representante legal da organização da sociedade civil, com a informação de que a organização e seus dirigentes não incorreram em qualquer das vedações previstas no artigo 39 da Lei Federal 13.019, estabelecido pela Resolução número 107 de 2018 do CCE, apesar de não macular o juízo aprovativo das contas em ajuste em questão, enseja a imposição de ressalvas e a expedição de determinação à concedente. Ante o exposto, acompanhando parcialmente a CCCE, a TEG, o Ministério Público de Contas, voto A, pela aprovação das contas referente à gestão dos recursos públicos estaduais repassados pelo termo de fomento, celebrado entre o Estado da Bahia por meio da Secult e a Associação Cultural Recreativa Carnavalesca Filhos de Gandhi, sob a responsabilidade do senhor Gilsonei de Oliveira, na forma do artigo 122, inciso 2º da Resolução 1892, com ressalvas em virtude da ausência de documentos exigidos quando da celebração de convênio, consoante previsto nos artigos 8 e 9 da Resolução 107 do CCE, e B, pela expedição de determinação às atuais gestores da Secult, a fim de que atendam aos requisitos formais exigidos pelos normativos do CCE quanto à celebração de termos de convênios e ajuste congênero com fulcro no artigo 91, inciso 14 da Constituição Estadual. É como voto, senhores. Voto que está em discussão. Conselheiro Pedrolino, eu acompanho Vossa Excelência quanto à aprovação por ressalva. No entanto, eu sugiro a conversão da determinação em recomendação. Bom, aceita a conversão, não tem problema. E continua em discussão. Não havendo que queira discutir, eu tenho por aprovado a unanimidade e solicito a manifestação de Vossa Excelência quanto à conferência. Eu confiro, senhor. E eu tenho por conferido, o próximo da pauta é o 6326/2021, que tem por natureza recurso atribuído à entidade de instituição, e é o TAC 175/2015, que tem a sua origem na Secretaria de Cultura, Secult, tendo como responsáveis Antônio Jorge Portugal, finado, e Arani Santana, proponente Luiz Ailton Andrade Santos e relator o conselheiro Gildardo Penedo Filho. No entanto, conselheiro, antes de passar a palavra a Vossa Excelência para a manifestação de relatório e voto, registro a necessidade da manifestação nessa sentada da Procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Érica de Oliveira Almeida, com base no artigo 28 da Resolução 92/2021. Inicialmente, contudo, a doutora Érica, da necessidade da leitura do relatório. Dispensado o relatório, excelentíssimo presidente. Dispensado o relatório, eu passo a palavra a Vossa Senhoria para a manifestação. Considerando que a subgerência de convênio da Secult, após diligência para sanar as falhas verificadas, opinou pela regularidade da prestação de contas, o que foi ratificado pela Gerência Administrativa e Diretoria de Administração e Finanças, e que a Coordenação de Teatro emitiu parecer técnico, atestando a regularidade da execução do projeto, que foi executado entre os meses de janeiro a junho de 2016, no Espaço Cultural Casa Preta, tendo a Diretoria-Geral da Fundação Cultural do Estado da Bahia acolhido e aprovado na íntegra a prestação de contas do ajuste, Ministério Público de Contas, em sintonia com a análise da 6ª CCE,
opina pela aprovação da prestação de contas do termo de compromisso cultural de número 175 de 2015. É o parecer. Perfeitamente, conselheiro presidente. Tanto Pois não, conselheiro Gildas, Vossa Excelência tem a palavra para relatório de voto. com a devida manifestação, processo perfeitamente instruído, passo ao voto. A análise dos fóruns processuais nos dá a convicção da regularidade da aplicação dos recursos transferidos, considerando quanto afirmado pela Corte cedente, como pela sexta coordenadora do controle externo e agora aliado também à posição do ministerial. Saliento que restou comprovado, de forma idênea de vício, a conduta responsável do senhor Luiz Ailton Andrade de Santos não arrostou qualquer dispositivo legal ou regulamentar, não tendo incorrido em falha capaz de macular o meio da prestação de contas, a par do parecer técnico do relatório de atividades, ambos exarados pelo órgão concedente. Ademais, os objetivos propostos foram alcançados e as despesas efetuadas foram consideradas legítimas, tanto pela concedente quanto pela coordenadoria. Ante o exposto, voto pela aprovação da presente prestação de contas do TAC 175/2015, sob a responsabilidade do senhor Luiz Ailton Andrade, em conformidade com o artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar 0591 e o 122 do Regimento Interno. É o voto. Voto que está em discussão. Não havendo que queira discutir, eu tenho por aprovado e consulto Vossa Excelência se confere. Confiro. E eu tenho conferido. O próximo da pauta é o TCE 9152/2021. É uma prestação de conta de termo de colaboração de número 12/2018, número de FIPLAN 211-00007-18.00000679, subscritores, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda, Esporte e Superintendência de Economia Solidária, responsável Vicente José Lima Neto, Associação das Entidades de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Pintadas, Rede Pintadas, responsável Elias de Oliveira Rios, o valor é R$200 mil, e Vossa Excelência, conselheiro Gildas Penedo Filho, é mais uma vez o relator, e mais uma vez temos a necessidade de cumprir o quanto contido no artigo 28 da Resolução 92/2021, de modo que consulto a doutora Érica de Oliveira Almeida e dispensa a leitura do relatório para que ela se manifeste nessa sentada. Relatório dispensado, Excelência. Por Vossa Excelência tem a palavra. Considerando que a auditoria atestou que, após a análise da presente prestação de contas, o cumprimento do objeto pactuado e a regularidade dos gastos realizados, conforme descrito no item 2 do parecer técnico acostado aos autos, o Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas do termo de colaboração número 12 de 2018. É o parecer. Cumprido quanto determinado na resolução de 92/2021, eu passo a palavra ao relator para relatório, se for o caso de voto. Perfeitamente, Excelência. Processo, portanto, instruído. Vou ao voto. Durante o exame autorial, ficou constatada a devida formalização do processo com base nos seguintes elementos. Há presentes o termo de colaboração e o plano de trabalho, o relatório técnico de monitoramento e avaliação, os demonstrativos de execução físico-financeira, o demonstrativo de execução de receita e de despesa, além de demonstrativos de rendimento. Os extratos constam na devida prestação de conta, a relação dos pagamentos, cópia de notas fiscais e recibos, relatório final da execução do objeto, os quais, portanto, atestam a devida e regular realização do objeto, conveniado não sendo ainda observadas ressalvas nem ocorrência de ato de gestão ilegal ou de injustificável dano ao erário ou patrimônio público, afinal sugeriu a auditoria, como também o Ministério Público, a aprovação das contas de forma como dispõe o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. No caso subexame, verifica-se, portanto, que o montante repassado houve a devolução ainda de R$ 12.427,28, documento de referência 275-56333, dígito 83. Danado daquilo que fora materialmente
trazido aos autos, evidenciou ainda que restou à entidade conferente procedeu em suas distintas etapas a prestação de contas dos recursos recebidos, tendo aplicado os mesmos e cumprido o objeto conveniado, conforme atestando os documentos presentes nos autos. Assim, considerando todos os fatos expostos, tenho posição convergente com a defendida pelo parecer da Coordenadoria de Controle Externo, bem como do opinativo do Ministério Público, votando no sentido da aprovação do termo de colaboração 12/2018, firmado entre a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e a Associação das Entidades de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Pintadas, Rede Pintadas. Como dispõe o artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar 05, combinado com o 122, inciso 1º do Regimento Interno, além de dar quitação ao responsável, o senhor Elias Oliveira Rios. É o voto. Voto esse que está em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu tenho por aprovado e consulto Vossa Excelência, conselheiro Gilberto Pereira Filho, que confere. Confiro sim. E essa segunda Câmara tem conferido e dando prosseguimento o item 10, acompanhamento de contato, convênio, parceria de licitações, não há nada pautado. Embargo de declaração, item 11, também não há. Item 12, o que ocorrer. Não havendo quem queira se manifestar, agradecendo ao bom Jesus pela permissão da execução de mais um trabalho nesse Tribunal de Contas e agradecendo também aos senhores conselheiros, senhores procuradores e servidores dessa casa pela... O conselheiro tinha caído, mas já retornou. Pode encerrar, conselheiro. Opa! O meu discurso aí não foi ouvido. Não, Era desculpa. só agradecer a Deus pela condução desses trabalhos e aos senhores conselheiros, senhores procuradores do Ministério Público de Contas, na pessoa da doutora Érica, do Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa da doutora Sabac, e aos servidores todos dessa casa, né, pela colaboração para o êxito da realização desta sessão, nesta manhã de quarta-feira, no dia 26/10/2022, na segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Ao estar por encerrado, eu desejo a todos um bom dia e um ótimo final de semana.